BRICS. Mas por que um banco como os BRICS não pode, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Organização das Nações Unidas levantou a parcela da população mundial que está dentro dos países compostos pelo BRICS. E o número assusta. Mais de 41% da população do mundo inteiro está nos países do BRICS, enquanto apenas 10% fazem parte dos países do G7. O G7 é aquele grupo dos países mais ricos do mundo inteiro. O grupo que o BRICS sempre bateu de frente. Só que, ao mesmo tempo, o World Bank mostrou que 43% do PIB mundial está concentrado no G7, enquanto menos de 27% do PIB está no BRICS. Mas eu vou te falar um segredo. Nos últimos anos, as coisas não foram nada fáceis para os países mais ricos. Eles estão passando por uma crise com recessão, juros altos, inflação, etc. E tudo isso está abrindo um espaço para o restante do mundo ocupar, principalmente o BRICS, de acabar com a hegemonia dos Estados Unidos e o dólar. Só que esse grupo divide opiniões. Há quem diga que eles são uma ameaça ao dólar e há quem diga que não. No mundo inteiro não se fala de mais nada. Nas redes sociais, na televisão, eles não param de falar sobre isso e as últimas ações do BRICS mostram que a hegemonia americana realmente está sendo enfraquecida. Mas será que para o Brasil isso realmente é bom ou nós estamos cavando a nossa cova no futuro? Enquanto tudo isso acontece, alguém vem aqui na internet e fala que o dólar já morreu e que a nova ordem mundial está surgindo. E a verdade é que todo mundo está errado. Até agora, não temos nenhum sinal da queda do dólar. Mas depois do que aconteceu hoje, ele pode estar caminhando para a sua morte. Para que finalmente a economia brasileira possa deslanchar, o dólar precisa morrer. O dólar precisa morrer para termos uma nova moeda movimentando as transações mundiais e para tirar todo esse poder dos Estados Unidos. E o próprio governo já sabe que isso precisa acontecer. Nas últimas reuniões do BRICS, por exemplo, o presidente Lula falou que o dólar vai ter que morrer e que o Brasil, junto com esses outros 4 países, estão preparando uma nova moeda mundial, totalmente independente do dólar. Então é hora de mostrar os dois lados da moeda. É hora de mostrar o que você não viu e o que a televisão ou as redes sociais não te contaram. Então já se prepara aí, porque hoje eu vou te contar a verdade sobre o BRICS que ninguém te contou antes. Quando o dólar virou a principal moeda nas transações internacionais há muitos anos atrás, isso ainda em 1944, quando em um cenário de crise pós-Segunda Guerra Mundial, em que o sistema financeiro internacional estava despedaçado. Um grupo formado por 740 delegados de 44 países diferentes, incluindo o Brasil, se reuniram às pressas no estado de New Hampshire, na cidade que ficaria marcada para sempre na história chamada de Bretton Woods. E nesse acordo, várias coisas que são extremamente importantes hoje foram definidas naquela época, como a formação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e a formação do Banco Mundial. E uma das grandes regras estabelecidas para que tudo isso funcionasse era a seguinte: olha, a partir de agora o dólar vai passar a ser a moeda padrão nas transações internacionais, e agora não vai mais ser a libra esterlina. Isso aconteceu porque na época a Inglaterra estava numa crise econômica financeira severa, e os Estados Unidos, muito espertos, estavam financiando a reconstrução da Europa inteira a partir do Plano Marshall. E uma regra muito importante que foi estabelecida nesse acordo para transformar o dólar como moeda internacional era que ele precisava ter um lastro em ouro, onde cada dólar valeria 35 gramas de ouro. Como o ano há décadas já é considerado muito valioso, todos os países concordaram. E se algum país tivesse um desbalanceamento no seu dinheiro, o FMI teria que ajudar esse país. Então, beleza, esse acordo iria resolver a crise monetária da época no mundo inteiro e teríamos ainda mais igualdade nas negociações internacionais. Parecia tudo bem. Ah, como esses países não poderiam estar mais errados. Mal sabiam eles que nesse exato momento em que todos os países assinaram o acordo, eles deram todo o poder global para os Estados Unidos. E eles não poderiam prever o que viria depois. Sabe de nada, inocente! Hoje, em 2023, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. E fomos nós, os outros 43 países que assinaram esse tratado e que deram todo esse poder a eles. E uma das maiores armas que eles possuem hoje não é uma bomba nuclear ou um satélite super tecnológico. Na verdade, são as sanções econômicas. Como a economia mundial é totalmente dolarizada, se os Estados Unidos não gostar de alguma política de um país, ele pode isolar esse país completamente do resto do mundo.
Os últimos que sofreram essas sanções, por exemplo, foram a Rússia, a Coreia do Norte, a Síria, o Irã e até mesmo a Venezuela. A Rússia, por exemplo, foi expulsa do SWIFT, que é um sistema de transação internacional, e por causa das sanções dos Estados Unidos, muita gente no território perdeu muito, mas muito dinheiro. E uma parte da população, inclusive, passou a usar o Bitcoin como uma saída. As empresas russas e o próprio governo tiveram os bens congelados em outros países. Esse é o tamanho do poder que nós demos aos Estados Unidos lá em 1944. Mas essas sanções foram aplicadas na Rússia para eles pararem com a invasão da Ucrânia. Mas apesar dessas sanções serem muito fortes e poderem quebrar países inteiros, no caso da Rússia, elas não funcionaram 100%. Porque ainda temos muitos países da Europa que precisam comprar o gás da Rússia e até o Brasil precisa de fertilizantes russos para que a maior parte do agronegócio aqui no nosso território funcione. Mas o motivo principal para a Rússia sobreviver a tudo isso é que eles têm ao seu lado o único país no mundo capaz de peitar os Estados Unidos, a China. A China é o principal país cotado para derrubar os Estados Unidos por completo. Só que ela precisa de uma união dos outros países, por isso existe o BRICS. Afinal, o plano da China é sim derrubar o dólar para usar o yuan no lugar. Eles querem que o yuan chinês se torne a moeda internacional. E é aí que nasce o grande plano do BRICS. Inclusive o Lula cantou a bola em uma das últimas reuniões do grupo. O conceito do BRICS foi criado por um homem chamado Jim O'Neill. Ele era um economista da Goldman Sachs, um dos maiores grupos financeiros multinacionais. E esse cara, ele publicou um estudo muito importante chamado de Building Better Global Economic BRICS. E na época ele concluiu que até 2050 as 4 maiores economias do mundo seriam Brasil, Rússia, Índia e China. 5 anos depois da publicação desse artigo, todos esses países se juntaram para criar um bloco econômico e algum tempo depois a África do Sul se juntou e assim veio o nome que conhecemos hoje, BRICS. E isso acabou trazendo algumas vantagens para o Brasil. Hoje o PIB do BRICS, por exemplo, já supera o PIB dos Estados Unidos e também da União Europeia. São trilhões e trilhões de dólares. Mas por que será que o BRICS está tão relevante hoje? Bom, nos Estados Unidos eles já tiveram bancos falindo, demissões em massa em grandes empresas, inflação disparando, juros subindo e o dólar perdendo força no exterior. O que será que está acontecendo com os países tão ricos? Bom, o Federal Reserve já disse que os Estados Unidos vai ter uma leve recessão esse ano. Só que ele prevê melhorias em 2024 e 2025. E o grande plano do Fed no final de 2022 era manter os juros altos pelo menor tempo possível, para não frear a economia dos Estados Unidos. Porque com juros altos, qualquer país acaba não crescendo economicamente. Só que por outro lado, muita gente queria que os juros altos continuassem nos Estados Unidos, inclusive com taxas mais altas. E na última reunião nós vimos que isso foi realmente o que aconteceu. Eles tiveram que subir mais uma vez os juros e ele vai continuar alto por mais tempo do que esperado. Para a economia dos Estados Unidos isso foi péssimo. Enquanto isso, o FMI publicou um relatório mostrando que a situação dos países ricos não está nada boa também. O World Economic Outlook mostrou que o crescimento dos países desenvolvidos vai cair pela metade em 2023 e vai manter esse patamar até 2024. Ou seja, está acabando o dinheiro desses países. E tudo isso aconteceu porque aquele tratado de Bretton Woods lá atrás foi quebrado em partes. A dominância do dólar mundialmente continua, o FMI continua, o Banco Mundial também. Mas em 1969, depois que os Estados Unidos teve um de seus maiores auges econômicos, o então presidente Lyndon Johnson começou a aumentar os impostos drasticamente, porque eles tinham que financiar a guerra do Vietnã e principalmente eles tinham que pagar por vastos e inéditos programas sociais que esse presidente havia criado no seu programa A Grande Sociedade. Então, gastando muito dinheiro na época, eles precisavam tirar isso de algum lugar. E assim, com muitos gastos e muita cobrança, nessa época houve uma recessão. E para reerguer a economia, um homem chamado Nixon começou a fazer de tudo. Na época, junto com o Federal Reserve, eles fizeram uma política monetária expansionista agressiva, reduzindo juros e aumentando o dinheiro em circulação. Só que esse aumento de dinheiro, essa impressão, entrou em conflito com aquele sistema de padrão ouro da época, que não permitia fazer esse tipo de coisa sem aumentar as reservas de ouro. Porque lembra, cada dólar deveria valer 35 gramas de ouro. Nessa época eles tiveram que ignorar isso por completo, e quanto mais dólares eram emitidos e se acumulavam nas mãos dos governos estrangeiros, mais esses governos exigiam que os Estados Unidos restituíssem esse valor com ouro. E eles fizeram tanto isso que chegou um momento em que o presidente tinha apenas duas opções: abrir mão da política monetária ou do padrão ouro. E hoje, como já sabemos, o dólar não possui mais lastro em ouro. Praticamente mais nenhuma moeda no mundo inteiro possui. E tudo isso começou a causar vários problemas, inclusive os que estão
estamos vivendo hoje. Agora segura essa informação que ela tem total relação com o embate da queda do dólar hoje. Agora em 2023, o FMI também projetou que enquanto os países ricos vão crescer apenas 1,3 a 1,4% em 2023 e 2024, os países mais pobres subdesenvolvidos vão crescer de 3,9% em 2023 e 4,2% em 2024, praticamente de 3 a 4 vezes mais do que os países ricos. Mas tem uma grande coisa aqui. Esse crescimento está sendo muito puxado pela China e pela Índia, que vão crescer 5,2% e 5,9% cada uma. E assim eles vão representar praticamente metade de todo o crescimento global. Enquanto isso, para o Brasil, nós estamos jogando a média lá para baixo, porque segundo o FMI, nós vamos crescer apenas 0,9%. Os países ricos estão indo mal, mas o Brasil consegue ser pior. Nessa projeção, o Brasil inclusive vai ter um dos menores crescimentos dentro da América do Sul, que está em 1%. E agora, qual seria a solução para o Brasil? Bom, a grande solução para nós é o BRICS. É como se fosse juntar os Vingadores dos países em desenvolvimento. O Brasil é um grande parceiro comercial da China e da Rússia, e juntar força com esses países que vão crescer bastante lá no futuro vão ajudar bastante o Brasil. E a primeira grande vantagem é a desdolarização do comércio internacional do Brasil, pelo menos com esses países. Nós também vamos passar a utilizar uma moeda comum apenas com a Argentina para fazer esse tipo de comércio também. A Argentina é um forte parceiro comercial do Brasil, mas no caso do BRICS, esses 5 países teriam uma moeda em comum. Você ou eu não vamos utilizar ela, porque essa é uma moeda usada apenas em transações internacionais de importação ou exportação. E a grande vantagem disso para todos os países é evitar que esses países fiquem vulneráveis ao que acontece na economia dos Estados Unidos. Porque se eles imprimem dinheiro, as reservas do mundo inteiro que estão em dólar acabam se desvalorizando. Mas se os Estados Unidos sobem os juros, o dólar fica mais caro para importar coisas. Isso sempre acontece aqui no Brasil. O dólar estava em 4,70, agora já subiu para 4,90. Isso aconteceu depois que os Estados Unidos subiram os juros e nós abaixamos aqui. Então olha como que isso impacta demais no nosso bolso. Isso acontece no mundo inteiro, tá? E isso é péssimo para nós. As coisas dolarizadas ficam mais caras e, por exemplo, em maio desse ano, a Petrobras alterou a política de preços dos combustíveis, dando fim à paridade com os preços internacionais, o PPI. Só que como o petróleo subiu e o dólar também subiu, já estamos tendo falta de diesel em Minas Gerais e olha lá mais uma vez como a gente depende do dólar. Nós e todos os países do mundo somos vulneráveis ao dólar e desde o Tratado de Bretton Woods os países do mundo inteiro vêm acumulando milhões e milhões de dólares em seus cofres públicos para não sofrer tanto com essa oscilação do dólar. Só que recentemente um novo movimento vem surgindo, porque muitos países estão insatisfeitos com isso. No ano de 2021, os Estados Unidos imprimiram dinheiro a rodo e isso gerou inflação. E agora eles estão subindo os juros e a moeda da galera do mundo inteiro está desvalorizando. Por causa dessa política, nos últimos anos, o dólar perdeu uma parte da sua confiança, porque os países viram que ele não tem lastro nenhum e eles acabam fazendo o que querem por lá, porque o dólar é o padrão internacional mesmo. Então vamos imprimir dinheiro ou vamos aumentar os juros, vocês que se lasquem aí do outro lado. Aí você pode pensar, tá, se o dólar cair, qual seria a moeda a substituir ele? Provavelmente seria o yuan chinês. E sim, hoje também existe o risco de trocarmos a dependência do dólar dos Estados Unidos pela dependência do yuan chinês e da China. Será que não daria na mesma? Bom, a China quer ampliar o BRICS para inserir mais países e ganhar mais força nesse grupo. E para você ter uma ideia, mais de 40 países estão na fila para entrar no BRICS. E dentre esses se destacam 2. A Arábia Saudita, que além de ser a segunda maior produtora de petróleo do mundo, a reserva de petróleo da Arábia Saudita também é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a Venezuela, que inclusive é o outro país cotado para entrar no BRICS. Então olha só, o BRICS poderia ser o grupinho no comando da maior parte do petróleo mundial, e assim o yuan chinês vai ganhando força. E a projeção é de que até 2050 a China vai ser uma das maiores economias do mundo, e isso obviamente faz ela puxar o resto do BRICS com ela. Os Estados Unidos está de olho nessa aproximação do Brasil com a China, e isso fica claro nas falas do presidente Lula sobre a desdolarização. E o Império Americano está caindo pouco a pouco. Olha o dólar, por exemplo. Ele perdeu muita força esse ano porque ele está perdendo a confiança. O seu lastro não é mais em ouro, mas sim em confiança. Também é importante dizer que os países compostos pelo BRICS estão em constantes crises econômicas. A Índia, por exemplo, tem o menor PIB per capita desse grupo. O Brasil perdeu quase metade da produção econômica nos últimos 10 anos e sofre com as políticas e a economia não se desenvolve. A África do Sul continua estagnada há anos. Então, como que esse grupo poderia puxar a economia global se eles não conseguem nem mesmo administrar a própria? Bom, a grande força do BRICS está realmente na união dos países, porque a China é a maior indústria do mundo,
O Brasil está cheio de recursos naturais, assim como a Rússia, e a Índia tem a maior força de trabalho do mundo. Só que o problema é que o BRICS não está 100% unido em prol do mesmo objetivo. Na verdade, o Brasil, África do Sul e Índia são contra a entrada da Arábia Saudita e Venezuela, que são países inimigos dos Estados Unidos. Enquanto a China quer esse crescimento rápido, esses outros países estão freando isso, porque eles também sabem que podem trocar os Estados Unidos pela China na dominância mundial. O Brasil sim quer se aproximar do BRICS, mas sem ser sancionado e irritar os Estados Unidos. Por exemplo, na criação da moeda do BRICS lastreada em ouro, quem está puxando esse bonde é o Brasil, só que os outros países ainda não concordam 100% com isso. Então o BRICS ele é forte, só que eles não estão 100% unidos. E enquanto isso, a economia dos Estados Unidos está enfraquecida e patinando junto com a Europa. Só que mesmo assim, vale dizer que por vários anos os Estados Unidos ainda vai continuar sendo uma grande potência econômica. O yuan hoje ainda representa apenas 2% dos pagamentos globais, enquanto o dólar representa mais de 48%. A diferença ainda é muito grande. E assim também, né? Os Estados Unidos não chegou nesse poder todo do dia para a noite. Ainda vamos ter vários e vários anos em que os Estados Unidos vai continuar sendo uma grande potência econômica. Crises muito piores e recessões muito maiores já atingiram os Estados Unidos. Só que as próximas décadas vão ser fundamentais para decidir quem sobe ou quem desce. Se será a China ou se vamos continuar com os Estados Unidos. A verdade mesmo é que quando existe o enfraquecimento do dólar, outros ativos voltam a ganhar valor e relevância. O ouro é um exemplo claro disso, mas também temos o ouro digital, um dos ativos que geram inúmeras dúvidas em muitas pessoas, mas para outros é a maior revolução de toda a história e que também é possível ganhar dinheiro com essa moeda durante esses períodos de queda do dólar e impressão monetária. Foi o que aconteceu em 2021 com o Bitcoin. Hoje, nós estamos em um dos melhores momentos para comprar essa moeda. E para você não perder o que está por vir, eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo. Já deixa aqui o seu comentário sobre o BRICS também. Eu sou o Eric, vou ficando por aqui e te espero o mais breve possível no próximo vídeo. Um abraço!